Então, boa tarde. A gente começa a nossa aula sobre a matéria de ótica geométrica. Matéria da nossa segunda avaliação. Então, a gente vai entrar com algumas definições. Primeiro, o que seria um raio de luz, né? O raio de luz a gente vai considerar um segmento de reta que se propaga de forma retilínea, né? Até poder ser desviado ou não por algum elemento óptico. E o encontro desses raios de luz, né, dessa propagação, vai auxiliar no processo de construção da imagem. Então, aqui a gente está vendo uma fonte pontual e os raios de luz representados por essas setas vermelhas. Então, no primeiro momento, né, é esse raio de luz que traz as imagens para a gente dos objetos que a gente enxerga para o nosso olho, né? Então, a gente é o observador, o raio de luz vai representar os raios que vêm do objeto ou da fonte que a gente quer observar. Tá? Então, feixe de luz vai ser um conjunto de raios, e o feixe de luz pode ser de 3 tipos, a gente vai ver. Convergente, quando esses raios de luz tendem a se aproximar, igual a gente está vendo. Então, nós vamos ver elementos ópticos que fazem isso com os raios de luz, ou seja, aproximam eles. Eles podem ser, então, um exemplo, né, a gente vai ver na aula de hoje ainda, seria, por exemplo, a lupa, que converge os raios de sol, por exemplo. Você poderia utilizar isso para brincar com as formigas, né? Ele pode ser divergente, ou seja, os raios eles vão se afastar à medida que eles se propagam. Um exemplo seria um espelho que é utilizado muito em farol de carro, e às vezes é utilizado também aqui, igual está no abajur, para iluminar uma área maior do que a própria lâmpada iluminaria sem essa parte, né? O farol do carro é a mesma coisa, né? A gente vai explicar com mais detalhes o tipo de espelho que a gente usa aqui. E eles podem se manter paralelos, ou seja, eles não sofrem desvios. E aí, muitas vezes, são os feixes utilizados aí nos holofotes. A gente vai ver sobre a reflexão da luz. Então, em geral, quando o feixe atinge uma superfície que tem 2 meios, né, o ar, por exemplo, e o vidro, o ar e um espelho, vai acontecer esse fenômeno chamado de reflexão. É um fenômeno na qual esse feixe atinge uma superfície e retorna para onde ele estava propagando. Essa reflexão pode ser de 2 tipos: a regular, que é a que a gente vai estudar aqui, né, que é em superfícies lisas ou polidas, ou seja, o feixe ele volta mantendo a sua definição de feixe, né? Ou ele pode ser, então, a ideia, né, dessa representação regular seria a que está mostrando aqui. Então, eu tenho feixes de luz representando a luz dessa lanterna, está aqui refletindo a superfície polida nos 2 lados, e está refletindo como feixe também. E ela pode ser difusa, o que acontece em superfícies rugosas, geralmente. Aí os feixes de luz, eles vão espalhar, né, e não vão ter uma reflexão boa. Então, esse é o tipo de situação que a gente não vai estudar nesse curso. É só para diferenciar, né? Quase todos os objetos que a gente enxerga no nosso dia a dia refletem de forma difusa, tá? Não reflete de forma espelhada. Então, vamos entrar no primeiro tipo de elemento óptico, que são os espelhos planos. Então, uma primeira observação vai ficar maior nem menor no espelho plano. E, em geral, a distância que você está do espelho é a distância que a sua imagem vai estar dentro do espelho, igual a gente está vendo aqui. E aí você tem uma inversão só de lados, né, que o seu lado direito vai ser o lado esquerdo dentro do espelho, né? Então, quais são as nomenclaturas que a gente vai usar, tanto para o espelho quanto para a lente? A gente vai chamar, né, I aqui de raio incidente no espelho, N, uma reta normal à superfície do espelho no ponto onde o raio de luz o atinge. O que é uma reta normal? É uma reta perpendicular à superfície do espelho. R vai ser o raio refletido associado ao raio incidente. Então, a gente vai ter um raio incidente, aqui está o espelho, aqui é o raio refletido, e o N seria a reta normal, que faz um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, tá? Quais seriam as leis de reflexão regular?
O raio incidente, o normal e o raio refletido são coplanares, ou seja, eles habitam o mesmo plano, né? Eles não estão em planos, em dois planos diferentes, estão no mesmo plano. Então, aqui está um raio incidente, um raio refletido, anormal, todos eles estão nesse mesmo plano óptico, que a gente está vendo aqui sombreado em cinza, perpendicular à superfície. Tá? O segundo característica é que o ângulo entre o raio incidente e anormal é igual ao ângulo entre o raio refletido e anormal. Então, isso pode ser feito, é um experimento, né? Você pode fazer isso em casa, qualquer um pode fazer. Você pega um medidor de ângulo, pega uma canetinha laser, reflete no espelho num certo ângulo, vamos supor 40 graus, e aí você vê que em relação ao normal, esses 40 graus vão ser idênticos ao raio refletido, que também é 40 graus. Eu vou mostrar isso para vocês mais tarde, num experimento em Applet, numa simulação em Java aqui da internet, para vocês verem. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Como que funciona o processo de construção das imagens? Então, para a gente ver as imagens refletidas para o espelho, é preciso que esses raios, né, que vêm do objeto, sejam refletidos pelo espelho e volte para o seu olho. Isso pode acontecer para diferentes posições do observador. Então, aqui eu tenho uma setinha, né, vamos falar assim, que está representando um objeto, no ponto AB. Os raios luminosos estão vindo para o espelho, estão refletindo para o olho do observador, e a gente pode ver que a imagem observada pelo observador vai ser essa imagem belinha dentro do espelho. Da mesma forma, né, igual os raios vêm do ponto B, os raios vêm do ponto A também. E aí a construção de toda a imagem é feita. Então, ponto a ponto, todos os pontos do objeto, da base da seta até a ponta da seta, estão sendo refletidos, né, no espelho e estão formando esses pontos da imagem para a gente observar. Quando a imagem aparece dentro do espelho, que é esse caso, a gente chama de imagem virtual, porque por mais que eles pareçam vir de A' e B'Linha, eles não existem aqui, né? O objeto está aqui. Então, a imagem projetada dentro do espelho é considerada uma imagem virtual. E, em geral, a imagem virtual, tanto para o espelho quanto para a lente, a gente vai ver, ela é direta, ou seja, ela é virada de cabeça para cima. Então, aqui é mais um exemplo mostrando essas características, né? Tá aqui uma fonte de luz, reflete no espelho no mesmo ângulo, né? Igual a gente está vendo aqui, volta para os olhos, e aí você vai ver esse ponto S dentro do espelho a uma mesma distância. Nos espelhos planos, a imagem se forma por reflexão regular. Vamos ver como que ela se forma em algumas das suas propriedades, tá? Então, se você tem um objeto que está sendo refletido dentro de um espelho, né? Você pode ir para qualquer ponto de observação em geral, né? Em torno desse espelho, que você vai conseguir enxergar esse objeto, tá? Agora, dependendo da posição que o objeto tiver, você pode ter uma certa dificuldade em algum ângulo de observá-lo. Tá? Então, aqui da mesma forma, eu tenho um objeto que está aqui na frente do espelho plano e estou enxergando essa imagem virtual dentro desse espelho, né? Dentro do espelho, você não tem a luz sendo propagada. Então, a gente está representando aqui com tracinho. Dentro do espelho, você tem um efeito visual, né? Mas a luz, ela é refletida. Ela não é absorvida, nem entra, né, na verdade, dentro do espelho. Isso aqui é só o caminho da luz. A gente vai ver como que a gente vai fazer ele para conseguir encontrar a posição do objeto dentro do espelho. Tá? E aí, se a gente fizer um pouco de geometria, nesse caso, trigonometria, né? A gente consegue relacionar no espelho plano a posição do objeto com a posição da imagem. A posição do objeto nós vamos chamar de P, a posição da imagem nós vamos chamar de I. Então, a distância do objeto no espelho plano é igual à distância da imagem dentro do espelho. E aí tem uma nomenclatura de sinais que é todo mundo que está aqui do lado do objeto, nesse caso, né, vai ter sinal positivo. E quem está dentro do espelho vai ter sinal negativo. Então, nosso P, que é a distância que você está do objeto, é um valor positivo. O nosso I, que é uma distância que você está dentro do espelho, é um sinal negativo. Por isso que I é igual a menos P. Porque I é negativo e P é positivo na forma do conceito mesmo, né, usado. Quais são as características de imagem do espelho plano? Virtual, né, ela é formada pelo cruzamento dos raios refletidos, ela é direta,
significa que o objeto continua na posição vertical, ele não aparece invertido, ela é oposta, ou seja, o objeto é formado do outro lado, em relação à imagem, né, feita do lado oposto ao objeto, e ela é simétrica. Então, a distância entre a imagem, o objeto e o espelho são iguais. Tá? O tamanho da imagem do objeto são iguais também, é mantido o tamanho. Um exemplo aí, né, alguns animais não se reconhecem no espelho, né? É mais fácil falar dos animais que se reconhecem no espelho, que são quais? Que eu tenho conhecimento é o golfinho e o macaco. Tá? São os dois animais que se reconhecem. Todos os outros vão achar que estão... uma criança também, eu acho que abaixo de 2 anos, também não se reconhece no espelho. Vai achar que está interagindo com com outro objeto, né? Outro ser. Tamanho dos espelhos, né? Dependendo do tamanho ou da altura do espelho, ele pode dificultar, né, a observação da imagem da pessoa inteira. Então, nesse exemplo daqui, né, a ideia seria qual que é a altura que o espelho tem que estar do chão para que Maria consiga se ver inteira no espelho e não se ver cortada, né? Então, a distância de Maria do objeto Maria vai ser igual à distância da imagem Maria. A gente sabe que o ângulo de incidência que vai vir do pé, né, e vai trazer a informação para ela ver a partir dos seus próprios pés até a ponta da cabeça, vai estar numa certa altura H, e a altura de Maria é uma altura Hzão. Então, utilizando essas informações, né, ou seja, por semelhança de triângulo, a gente consegue ver, ó, que a gente tem 2 triângulos aqui, ó. Eu tenho um triângulo em amarelo e um triângulo em amarelo mais verde. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Ambos têm esse ângulo em comum, né? Esse mesmo ângulo aqui do amarelo. Então, eu posso relacionar, por exemplo, né, cateto oposto sobre cateto adjacente, por exemplo, que seria, né, o seno desse ângulo, que é o mesmo para os dois. Então, no primeiro caso, qual que é o seno desse ângulo? Cateto oposto, por exemplo, que é H, sobre... aí seria cateto oposto ou cateto adjacente, seria seria tangente, né? Então, a tangente daqui, né, seria cateto oposto, que é H, sobre cateto adjacente, que é 2D, é igual ao cateto oposto, que é Hzinho, sobre cateto adjacente, que é só um D. Então, a altura que tem que estar o espelho para se ver toda a pessoa é metade da altura da pessoa em altura. Vocês conseguiram entender essa dedução ou vocês querem que eu esboce aqui? Tem como esboçar, por favor? Tem. Vou fazer aqui. Então, aqui, ó. Ambas... Opa. Entendi porque que ele saiu, não. Pera aí. Ver se vocês vão conseguir enxergar aí, por favor. Tem uma opção aqui de eu desenhar. Pera aí. Desenhar com toque. Vamos lá. Vamos ver se ele vai dar. Então, aqui, ó, eu tenho... não permite... Tem que ser no slide mesmo, tá, gente? Então, só um minutinho. Deixa eu aumentar um pouco esse... Aí, ó, deixa eu desenhar aqui, que acho que vai dar... Tá dando para vocês enxergarem, né? Tá. Então, a gente tem alguns ângulos em comum aqui, que são aqui, ó. Esse ângulo, vamos falar θ, ele é comum para esse triângulo formado aqui, né? E para esse triângulo maior, né? Daqui. Então, se eu pegar, por exemplo, né, para ficar igual o de cima aqui, eu posso pegar tangente ou cotangente. Eu vou pegar a cotangente de θ. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Né? Então, quem que é o cateto adjacente desse triângulo menor aqui? Então, a cotangente de θ para esse triângulo menor é igual a cotangente de θ para esse triângulo maior. Então, qual que é a cotangente, né? Aqui é a hipotenusa, né? A hipotenusa em relação a esse ângulo, tanto esse quanto esse para esse daqui. Aqui vai ser o cateto adjacente e aqui é o cateto oposto.
Então, a cotangente de θ é o cateto adjacente. Então, nesse triângulo menor vai ser D dividido pelo cateto oposto, que é o H. E isso é igual a cotangente desse ângulo, que é o cateto oposto adjacente, que é o 2D, que é esse D mais esse D. Eu tô pegando esse triângulo maior aqui, tá? Dividido pelo cateto oposto, que é o H. Então, dessa relação, a gente tira aqui a altura que o espelho tem que ficar, né? Para se ver o corpo todo, ele é igual a H/2. Deu para entender? Ou não? Deu sim, obrigada. Deu? Ótimo. Vai ficar anotado no slide aqui, tá? Quando eu mandar para vocês. Então vamos agora para os espelhos esféricos. O espelho esférico nada mais é do que quando você pega um espelho plano e curva ele, numa forma de uma calota esférica, tá? Então os espelhos esféricos são calotas esféricas polidas. Então você pode imaginar que é uma esfera, que você corta uma fatia dela de uma das calotas, né? Então aqui tinha uma esfera, aí você vem cá e cortou um pedaço dessa calota. Quando o espelho é polido por dentro da calota, a gente chama ele de espelho côncavo, tá? E a luz vai entrar na parte polida interna. Quando a gente usa a parte externa da calota, a gente chama de espelho convexo. E aqui a gente consegue visualizar o efeito de cada um desses espelhos, de uma forma geral, quando eles recebem a luz incidente. Então, uma luz que está saindo aqui, né, numa lâmpada, está encontrando um espelho côncavo, e a gente consegue ver que quando o raio bate no espelho, ele converge para o centro do espelho. Então, os raios eles estão convergindo para um certo ponto. Enquanto que no espelho convexo, os raios que vêm, eles estão divergindo em relação ao lugar que eles viram, ou seja, eles estão espalhando. Né? Agora a gente vai ver com detalhes cada um. Então aqui a gente tem o nosso espelho esférico, que está sendo cortado, essa calota, né? A gente vai usar a parte interna. Como esse espelho, ele vem... só um minuto, tá, gente? Rapidinho que chegou gente aqui em casa, deixa eu só avisar aqui que eu tô dando aula. Voltando. Então a gente tem aqui a calota esférica, aí foi feito um corte, onde que vai ser, a parte interna vai ser, né, nesse caso, o nosso espelho, né, côncavo. Então, como ele vem de uma calota esférica, ele vai ter um centro de curvatura, né, que é o centro da esfera de onde foi cortada a calota. E esse centro de curvatura, a distância entre ele e o espelho, né, a borda do espelho, é o raio da superfície esférica, ou o raio do espelho. A gente vai ter o vértice vai ser esse polo da calota esférica, né, onde vai ser marcado o centro do espelho, né, o centro geométrico do espelho. A gente vai ter um eixo principal, esse eixo principal ele vai passar pelo centro e pelo vértice, né, é o que está dividindo o espelho exatamente no meio, e é ele que vai dar uma referência para a gente aonde que vai ficar o objeto, que vai ficar sobre, né, esse eixo principal. A gente tem esse eixo secundário, só para vocês saberem que existe, a gente não usa eles, mas eles iriam mostrar qual que é o extremo do espelho, daria uma ideia do ângulo de abertura, né? Então esse eixo secundário é só para falar do ângulo de abertura, mas ele não vai ser abordado
nos exercícios, né, e na parte conceitual do curso. É só para vocês saberem que existe, tá? Como que é o foco do espelho esférico, então? Então, no espelho esférico, quando a gente tem um eixo que passa paralelamente por ele, igual a gente está vendo, ele vai refletir por um ponto que a gente chama distância focal. Tá? Então, como que eu descubro a distância focal de um espelho esférico côncavo? Eu vou colocar uma fonte luminosa paralela, por exemplo, um laser, uma caneta laser, e aí eu vou ver que esse raio que está vindo da minha canetinha laser, ele vai incidir sobre o espelho e vai ir para um certo ponto. E aí, de qualquer direção paralela que eu incidir esse raio, eles vão sempre encontrar nesse mesmo ponto, que é a chamada distância focal. Tá? Agora, e se o espelho for divergente, ou espelho convexo? Então, a gente tem que esses raios luminosos, eles estão divergindo. Aí, se eu faço a projeção do raio refletido, eles não se encontram. Se eles não se encontram aqui, eu faço a projeção do raio refletido dentro do espelho. Aí eu descubro a distância focal do espelho convexo, tá? Como o foco do espelho côncavo está na frente do espelho, do lado do objeto, o foco é positivo. Como o foco do espelho convexo está dentro do espelho, assim como a imagem, o seu sinal é negativo. Tá? Então, aqui é uma foto, né, de como você poderia determinar nisso. Então, aqui tem um espelho côncavo, está vindo os raios luminosos, e reparem que eles estão convergindo nesse ponto. Sim? Não entendi esse do positivo e negativo. Você pode repetir, por favor? Isso é só uma nomenclatura que eles deram, né? Para diferenciar o foco de um espelho côncavo, que tem um foco que a gente fala que é real, porque é fora do espelho, é de frente para o espelho, o foco dele é positivo. Como o espelho convexo, você está enxergando ele e o foco dele é atrás do espelho, porque a calota esférica está aqui, ó. O centro do espelho está aqui. Então, o foco dele vai ser dentro do espelho, não é fora, igual no espelho côncavo. Aí a gente fala que o foco desse espelho é virtual e o foco dele vai ter um sinal negativo. Tá bom? Obrigada. É mais um conceito mesmo, não tem muito... A justificativa seria essa, porque está dentro do espelho. Então, aqui tem um espelho côncavo mostrando onde que seria a distância focal, vem os raios luminosos e se encontram nesse ponto, e da mesma forma, no espelho convexo, os raios estão vindo e estão divergindo. Aí, aonde que está o foco desse espelho? Eu pego o raio que está sendo refletido e faço a projeção dele aqui dentro. Ó. E aí, se eu faço a projeção dele aqui dentro, eu descubro dentro do espelho aonde que seria o foco virtual. Essas condições de Gauss, a gente não é só para vocês entenderem, né? Qual que seria a ideia? É que existem, né, espelhos que vão ter aberrações, e no caso a gente não vai trabalhar com esses detalhes, mas é só para vocês entenderem, né, em relação a isso. Quando não satisfaz as condições de Gauss, né, em relação a isso, né, a gente vai ter que os raios que são pouco inclinados, eles não vão refletir bem. Aqui é mais próximo das bordas, né? Enquanto que a gente vê que o espelho do motorista aqui, ele reflete bem nas bordas também. Mas isso é só uma curiosidade, tá? Essa condição de Gauss, ela está sendo satisfeita nos espelhos que a gente vai trabalhar automaticamente. Formação de imagens no espelho convexo. Tá? A gente vai ver o convexo e vamos ver o côncavo. Então, colocamos aqui nosso objeto, de frente para o espelho convexo, aqui é o vértice, que é o centro do espelho, porque ele está curvado, né? Então está dentro dele, não está fora. Então a gente tem vários raios que a gente pode utilizar para ver aonde que vai formar a imagem desse objeto. Você só precisa de 2 raios para encontrar a imagem. Eu vou falar de 3 aqui. Então o primeiro raio é um raio que vem paralelo, e aí ele vai se afastar, né, ele vai refletir em relação ao foco. Então, que o raio vem paralelo, aí você vem com a régua, marca onde está o foco, e aí é por aqui que ele vai refletir. Tá? Então, a gente vê que o raio, ele, né, divergiu como era esperado. A gente vai ter um segundo raio, que ele está vindo para o vértice, e ele vai refletir no mesmo ângulo. Por que isso vai acontecer? Você imagina que a parte menos curva do espelho convexo e do espelho côncavo é essa região central.
seria a região mais plana que ele tem. Então, a gente vai usar essa região como se fosse um espelho plano. E a gente viu que, nesse caso, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Então, toda vez que a luz vier para o vértice, ela reflete com o mesmo ângulo. Isso vale tanto para o convexo quanto para o côncavo. O que a gente repara aqui? Que os raios não estão se encontrando para fazer a imagem. Tanto esse raio refletido em relação ao foco, quanto o raio refletido em relação ao vértice, nunca vão se encontrar. Quando isso acontecer, a gente faz a projeção dos raios refletidos dentro do espelho. E aonde encontrar essa projeção que vai formar a imagem. Então, aqui eu fiz a projeção do raio que foi refletido, que está indo para o foco, e aqui eu fiz a projeção do raio refletido pelo vértice. E aí, exatamente no encontro desses dois raios, é onde vai se formar a imagem nesse espelho. E a gente consegue ver que essa imagem é uma imagem virtual, porque ela é direta, ela é virada para cima, e a gente consegue ver que ela é menor do que o objeto. Então, característica da imagem, ela é virtual, porque ela é dentro do espelho, ela é direta, porque ela é de cabeça para cima, e ela é reduzida. Então, esse espelho, que é o convexo, a única forma dele fazer a imagem é essa. Não importa a posição do objeto, se está para trás ou se está para frente, as imagens sempre vão ser formadas dessa forma, dentro do espelho, menor e direta. Então, aqui é para mostrar isso novamente, né? Então, a gente vê aqui com um raio paralelo, e ele refletiu em relação ao foco, vimos o foco que passa pelo vértice e reflete pelo mesmo ângulo, e vimos a formação dessa imagem. Tá? Para a gente perceber isso, né? Aí aqui está um Playmobil, na frente, Playmobil não, né? Um Lego, né? De frente para um espelho convexo, e a gente consegue ver a imagem virtual criada dentro desse espelho convexo, que ela é reduzida, né? Ela é virada para cima, direta, e está dentro do espelho. Tá? Um outro exemplo que a gente teria aqui é essa vela. Ó. Ela também está reduzida, direta e dentro do espelho. Então, essas três características são a única forma de reprodução de imagem que esse tipo de espelho tem. Então, e se o objeto tivesse situado no infinito? Se o objeto estivesse no infinito, a gente já viu... Isso é para o espelho côncavo agora, tá? Mudando o espelho para o espelho côncavo. Deixa eu fazer uma pausa aqui, para eu mostrar um simulador para vocês aqui. Para justificar isso que eu falei com vocês, de que todas as imagens feitas por um espelho convexo, elas serão, né, sempre virtuais. Então, vocês podem vir aqui nesse simulador do PET Colorado e vir cá trabalhar só com, por exemplo, eu quero trabalhar só com luz. Mas se você botar só luz, vai ter vários experimentos, entre eles o de ótica geométrica, que é o que a gente está usando agora. Mas vocês podem executar aí online mesmo. Então, eu posso trabalhar tanto com lente quanto espelho. A gente está vendo o espelho agora. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com... A gente já viu o espelho plano, né? Só para ilustrar aqui primeiro. Então, a gente vê o que, em qualquer distância que tiver o espelho, a gente vai ter a mesma distância do objeto, igual está ali, né? E agora a gente acabou de ver o espelho convexo. Deixa eu trocar o objeto, deixa eu colocar uma seta, que eu acho que é mais... Pinguim, não, deixa eu botar uma seta, deixa eu ver se melhora. Isso, a seta é melhor. Aqui ele não coloca o sentido, né, da setinha, né? Mas o que a gente consegue... Deixa eu diminuir a altura dele aqui para ficar parecido com o que a gente viu. Então, raio principal, marginal... Não, marginal, principal... Deixa eu ver se dá para ver mais alguma coisa aqui. É isso. Tá. Então, o que a gente vê aqui? Aqui ele está mostrando os dois raios que eu falei, mais um terceiro, tá? Então, o primeiro raio que ele está mostrando é um raio que vem paralelo, tá? E aí ele reflete em relação ao foco do espelho, que é esse ponto. Aí depois ele está mostrando um raio que vem no vértice, que é esse raio que está aqui, e aí depois ele reflete com o mesmo ângulo. E aí na projeção do raio refletido pelo vértice, com o raio, na projeção do raio refletido pelo foco, teria esse ponto do espelho. Mas aqui tem um terceiro raio, ó, que não sei se vocês estão conseguindo ver no meio, que é um raio que pode ser utilizado também. Ele é um raio que ele vai em direção ao foco,
Ou seja, se eu tivesse aqui uma régua, deixa eu ver se eu consigo girar ela. Não, não consigo. Não consigo não, né? Volta para lá. Então, se a gente fosse imaginar uma régua daqui, né, continuando esse raio daqui propagante, ele está indo em direção ao foco. Então, esse é um terceiro raio que pode ser utilizado. O raio vai em direção ao foco e depois ele reflete paralelo. E da mesma forma, a projeção dele também ajuda a encontrar a imagem. E a gente pode reparar aqui pelo desenho, ó, que qualquer posição que eu colocar o objeto, ó, repara que ele é sempre menor e direto. Então, aqui, ó, eu posso afastar meu objeto e aproximar, que ele sempre é menor a imagem do que o objeto, direto e dentro do espelho. Então, para qualquer posição, ó, atrás do foco, no foco, depois do foco, é sempre esse o tipo de imagem que ele vai gerar. Então, vamos voltar para o espelho agora côncavo. Então, o espelho côncavo, se vier uma raio do infinito, ele sempre vai convergir para o foco, igual a gente está vendo aqui. Então, a gente vai ver que a imagem, dependendo, né, pode ser real, e ela é formada no foco quando ela vem no infinito. Exemplos, né, que utilizam foco no infinito é um telescópio. Então, ele está aqui com esse formato parabolóico aqui, né, que é o esférico, né, e aí vai vir um raio lá do universo, esse raio vai ser refletido e vai acertar, né, o telescópio ou uma lente que vai estar dentro dessa casinha aqui. Da mesma forma, os transmissores, né, de TV a cabo, que a gente tem, de rádio, em geral, eles vão pegar ondas eletromagnéticas, que são raios, né, do infinito, vão refletir na parabólica, e aí elas vão ser enviadas para o foco da parabólica, que é aonde fica o receptor. Então, vocês podem reparar que toda parabólica vai ter um receptor, e o receptor, em geral, está no foco, para fazer esse papel de receber as ondas eletromagnéticas e mandar para o receptor. Só que aqui, no caso, as ondas eletromagnéticas não são no visível, elas vão ser nas ondas de rádio aqui embaixo, e aqui pode ser nas ondas do infravermelho, ultravioleta, e aqui na esquerda a gente está vendo visível, por isso que está vermelhinho. Então, como que a gente faz a imagem no espelho côncavo? O espelho côncavo ele já vai ter várias situações onde muda o tipo de imagem formada. Então, primeiro a gente vai ver como que a imagem fica quando o objeto está atrás do centro de curvatura. Então, vem um raio paralelo, e esse raio vai passar pelo foco. Esse é o primeiro raio. Um segundo raio que vem no vértice e reflete no vértice no mesmo ângulo. Reparem que os dois raios eles se encontram aqui. Então, eles vão formar a sua imagem desse lado. Então, se o objeto está atrás do centro de curvatura, ele fez uma imagem agora real, porque a imagem é do mesmo lado do objeto. Então, essa distância da imagem é positiva, é um I positivo, ela é invertida e ela é menor. Tá? Real, invertida e reduzida. Agora, é o caso, né, do objeto atrás do foco, foi isso que a gente acabou de ver. E a gente poderia fazer outro raio também. Aqui ele fez dois raios, reparem que ele fez um raio diferente. Ó. Esse veio paralelo e passou pelo foco, mas você pode usar também um raio que passe pelo foco e reflita paralelo. Então a gente tem três raios que dá para usar aqui. Até aquele que passa pelo vértice poderia. Aqui está um exemplo. Eu tenho um objeto que é uma setinha para cima, ele acerta nosso espelho côncavo, e aí reflete aqui pela lateral e forma uma imagem de uma setinha reduzida nesse anteparo. Como a imagem está num objeto, ela está projetada num objeto, a imagem não está dentro do espelho, ela é real. E ela é invertida. Essa aqui vai dar para ver melhor. Ó. Então aqui eu tenho uma vela na frente de um espelho côncavo, atrás do centro de curvatura, e aí eu vejo que ele está gerando uma imagem invertida, que seria real, né? Menor, né? E aí vai. E se o objeto for colocado no centro de curvatura? Então, se ele for no centro de curvatura, então lá, um raio paralelo passa pelo foco, um raio pelo vértice e reflete pelo vértice, a gente repara que ele faz uma imagem do mesmo tamanho do objeto e a mesma distância do objeto abaixo dele. Então, a imagem é real, invertida e igual. Ela não é nem menor nem maior. Então, aqui é a ideia, né? Mostrar quando ele está sobre o centro de curvatura, ele faz uma imagem idêntica,
E aqui está um exemplo. A gente tem uma luz propagando com uma setinha para cima, está pegando exatamente no centro de curvatura, né, a distância que está o objeto, e ele fez uma imagem invertida de mesmo tamanho, real, né, que é o que a gente está vendo aqui na figura. E se o objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco do espelho, entre os dois, mesma coisa, vem um raio paralelo, passa pelo foco, vem um raio pelo vértice, reflete pelo vértice, e olha só o que ele gerou, uma imagem agora ampliada, maior, continua sendo real e invertida. Tá? Aqui é um exemplo, né? Mesma ideia, vem paralelo, passa pelo foco, vem pelo foco, passa paralelo, está aqui a nossa imagem maior, invertida e logo real. Então aqui é a mesma coisa, eu aproximei o objeto agora está na frente do centro do espelho e antes do foco, e a gente vê que ele gerou uma imagem maior e ampliada, nesse exemplo daqui. E se o objeto for colocado no foco, o que vocês acham que vai acontecer? Se o raio vem do infinito e passa pelo foco, se ele sai do foco, ele não vai se encontrar. Ele vai refletir sempre como um raio paralelo. Então, reparem que todos os raios que vierem de um objeto no foco nunca vão se encontrar, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Então, não tem formação da imagem. Tá? Então, se o objeto estiver no foco do espelho côncavo, não tem formação de imagem. Tá? Então, em geral, esse é utilizado, né, nas lâmpadas mesmo. Então, você pode ter um espelho côncavo que vai pegar... Vocês imaginam que a luz que está saindo para frente da lâmpada está vindo por aqui, mas a luz que estava indo para trás da lâmpada, para dentro da lâmpada, da lanterna, ia ser desperdiçada. Aí, na hora que você coloca um espelho côncavo aqui, essa luz que iria bater, iria se perder, ela reflete e soma com a luz que está saindo. Então, ela é utilizada para aumentar, né, o poder luminoso da lanterna e aproveitar o máximo dessa lâmpada. Mesmo as de LEDs que são orientacionais, que tem orientação, isso acontece. Então, objeto colocado agora entre o foco e o vértice. Então, a gente viu que o objeto até o foco gerou imagem real, invertida, e que ela começou menor, e na hora que ela chegou entre o centro e o foco, ela ficou maior. Nós vamos mostrar isso na simulação. E se o objeto estiver na frente do foco? Vamos ver. Então, vem um raio paralelo, passa pelo foco, vem um raio que passa pelo vértice e reflete com o mesmo ângulo. E o que a gente consegue ver? Olha, não está encontrando esses dois raios. Os raios não se encontram. Se eles não se encontram desse lado, eu tenho que fazer a projeção do raio refletido dentro do espelho. Então, projetei esse raio refletido, projetei esse raio refletido, e no encontro desses raios projetidos eu tenho a minha imagem. A gente consegue ver que a imagem ela é virtual, porque ela é dentro do espelho, ela é maior e ampliada, e ela é direta. Então, mostrando nesse outro exemplo luminoso. Obrigado. Nós temos, então, um raio paralelo passando pelo foco, um passo passando pelo vértice, encontrando os dois raios e formou a nossa imagem. Então, aqui no exemplo, a gente pode ver o nosso objeto, né, que seria esse, sendo refletido no espelho, e dentro do espelho a gente está enxergando um objeto maior, ampliado e direto. Um outro exemplo. E quem é que gosta de usar esses espelhos dessa forma? Alguém reconhece esse espelho aí? Alguém aí da aula? Que espelho é esse? É o espelho de maquiagem, né, gente? Então, o espelho de maquiagem é, né, um espelho côncavo, né? Que você está com o seu rosto à frente do foco. E aí você vai ver ampliado, né, os seus poros ali, para você retocar, passar maquiagem, sei lá, espremer uma espinha, o que você quiser fazer. Tirar um cravo. Então, esse é o espelho de maquiagem. Vão existir relações entre a distância do objeto, a distância da imagem e a distância focal, porque aquilo ali são relações de triângulo, tá? Eu vou até mudar aqui para o sinal ficar igualzinho do livro. Deixa eu ver se ele... Ah, não consigo não. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Ah, não, é a imagem. Então não consigo não. Porque tem livros que vão usar o P', né? Como sendo a distância da imagem. E tem livros que vão usar o I.
Tá? O nosso livro usa o I. Então, o P' aqui, como está escrito, é a distância da imagem. Tá? E o foco, ele é metade do raio do espelho. Tá? Convenções de sinais, se a imagem for real, a distância dela, o P' é positivo. Se ela é virtual, a distância dela é negativo. Tá? E a gente vai ter a ampliação lateral, que é o tanto que o objeto cresceu ou diminuiu, que ele pode ser o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ou ele pode ser menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Tá? Nesse caso, de você usar alturas, igual está aqui, você não vai saber o sinal. Se você usar o valor calculado da distância do objeto e da distância da imagem, aí, nesse caso, você vai ter um valor real da ampliação, que pode ser maior do que 1, menor do que 1 ou igual a 1. O sinal negativo indica que ela é de cabeça para baixo. Então, por resultado de A, se for negativo o valor da ampliação, o nosso livro ele usa o M, tá, como ampliação. Isso é gosto, né? Então, se for negativo o sinal de A, a imagem é invertida, ou seja, ela é real. Se for positivo o valor de A, a imagem é direta, ou seja, ela é virtual. Se a imagem for maior do que 1, ela é ampliada. Se ela for entre 0 e 1, ela é reduzida. E se ela for igual a 1, ela é igual. Nós vamos fazer uns exemplos disso, tá? Agora. Então, exemplo de formação da imagem e do cálculo. Então, eu coloquei um objeto a uma distância P do meu espelho côncavo. Veio um raio paralelo e passou pelo foco. Veio um raio que veio pelo vértice e refletiu com o mesmo ângulo. No encontro dos dois, eu tenho a minha imagem. Então, eu tenho aqui, ó, a distância do objeto é meu P, a distância da minha imagem até o espelho é meu P'. E a distância do meu foco é o meu F'zinho, que é a distância focal, que é metade do valor do centro do espelho. Então, eu tenho aqui, ó, a distância do objeto, a distância focal e a distância da imagem. E elas estão relacionadas pelaquela equação que eu mostrei. 1 sobre a distância do foco é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. Isso é deduzido através da trigonometria, relação de triângulos. E não vem no escopo desse curso ensinar a deduzir, apenas aprender a aplicar a equação, que é a mesma que vocês viram no 2º grau. Tá bom? Em geral, você vai fazer um raio imaginário aqui e você não vai calcular essa distância com a curvatura que você inventou no espelho, porque você não fez o espelho com um compasso. Tá? Nesse caso, né, o que está desse lado do espelho, do lado do objeto, vai dar sinal positivo. Então, o foco está desse lado é positivo, a distância do objeto desse lado é positivo e a distância da imagem desse lado é positiva. O que tiver dentro do espelho vai usar como sinal o negativo. Tá? Então, vamos determinar agora qual que é a distância da imagem quando a gente sabe que o objeto está a 30 centímetros do espelho, essa distância em rosa, DO, e quando o raio do espelho é 20 centímetros. Então, primeiro, se o raio do espelho é 20 centímetros, o meu foco é 10, porque meu foco é metade do raio. Então, calculei o meu foco, ele vale 10 centímetros. Agora que eu tenho o foco e tenho a distância do objeto, eu vou usar aquela relação para descobrir a distância da minha imagem. Então, 1 sobre a distância do foco é igual a 1 sobre a distância da imagem, que é igual a 1 sobre a distância do objeto. Basta substituir os números. Então, 1 sobre 10 é igual a 1 sobre a distância da imagem, mais 1 sobre 30, que é a distância do objeto. Então, isolando, né, 1 sobre a distância da imagem, a gente tira agora o mínimo múltiplo comum, que é 30, fica, então, que 1 sobre a distância da imagem é igual a 2 sobre 30. Então, se eu inverter dos dois lados, eu descubro que a distância da imagem é 30 sobre 2, ou 15 centímetros. Ou seja, se eu vim cá com uma régua e medir o tamanho dos DO, que é 30, e vim com uma régua depois de fazer o desenho e medir a distância da minha imagem, vai dar metade do tamanho da distância do meu objeto. Se vocês olharem visualmente aqui, ó, é exatamente isso. Tá? Os problemas, né, todos que eu marquei para vocês na lista, eles não pedem para fazer o desenho, tá? Eles pedem só para fazer a conta. Mas na prova, eu já estou avisando uma questão da prova. Vai cair fazer o desenho. Então, eu indico para vocês que todos os exercícios que vocês fizerem a conta, selecione alguns para fazer o desenho.
E aí, quando você entender como que faz o desenho, que é bem simples, é repetitivo, é igual todos os casos, não muda, né, os raios, a forma de fazer o desenho, aí você fala, aprendi, estou preparado para a prova. Beleza? Não deixem para fazer o desenho no dia da prova, pela primeira vez, que vai errar. E vai perder ponto de graça, porque é uma questão da prova, já estou falando. Agora, se vai ser desenhado o espelho côncavo, ou a lente, ou o espelho convexo, aí é outra coisa. Mas vai cair um desenho de ótica geométrica na prova. Questão dada aí. Então, no exemplo anterior, a gente determinou, né, como que era a distância da imagem, tendo a distância do objeto e tendo o raio. A gente viu que é 15 centímetros. Então, qual que é a ampliação dessa imagem? A gente vai usar aquela outra equação. A ampliação da imagem, ela é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Então, se a distância da imagem é 15, ficou menos 15 sobre 30. Ou seja, a ampliação é menos meio. O que significa menos meio? O sinal negativo significa que está de cabeça para baixo. O meio significa que o tamanho da imagem é metade do tamanho do objeto. E é isso que a gente conclui aqui no nosso desenho. Ó. A nossa altura da imagem, ó, a ampliação dela é metade da do objeto. E ela está de cabeça para baixo. Então, por isso, o sinal negativo. Tá? Um exercício. Um observador situado a 60 centímetros de um espelho vê sua imagem direta e ampliada 2 vezes. Qual que é a distância focal e o tipo de espelho? Vou fazer com vocês, e aí para isso eu vou apagar, tá? O exercício que foi feito aqui, que ele ficou salvo aqui no PDF, e a gente faz ele do zero, provavelmente foi de alguma aula que eu dei. Aí a gente resolve juntos isso, tá? Vou apagar aqui. É a mesma lógica do que a gente fez anteriormente. Só que aqui a gente não vai ter exibição. Vou botar aqui uns 120, acho que vai dar. Ótimo. Tá dando para vocês enxergarem? Vou aumentar um pouquinho ainda. Tá dando para vocês enxergarem, né? Então vamos lá. O que ele deu de informação para a gente? O objeto, né, está a 60 centímetros. Ele falou que a imagem é direta, então a gente sabe que a imagem criada é virtual. E a gente sabe que a relação entre o tamanho da imagem e o objeto é 2 vezes, ou seja, a imagem virtual é 2 vezes maior. Então, para começar, vou colocar aqui ó, amarelo. A gente vai usar a relação. Nós vamos usar a relação da ampliação lateral. Então a gente viu que a ampliação lateral, que é um M ou A, né? Aqui a gente chamou de A, mas o livro vai chamar de M, tá? Ela vale menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Aqui nos slides ele está chamando esse I de pelinha, mas é menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. E a gente sabe que esse valor, por ser virtual e por ter ampliação 2, ele vale menos 2. Então, o menos daqui, ó, vem porque é uma imagem que ele fala que é, observe, direta. Se sua imagem for... Ah, não, ele falou que é direta? Então, direta é positiva, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver como é que eu apago isso aqui. Porque a gente viu que se for negativa, ela está de cabeça para baixo. Se for positiva, ela está de cabeça para cima. Então, a imagem está aqui positiva, porque ela está de cabeça para cima, e mais 2, porque ela tem 2 vezes o tamanho, ou seja, a imagem tem 2 vezes o tamanho do objeto. Com isso daqui, o que a gente tira de relação? A gente tira que o I é igual a menos 2 vezes o valor do P. E qual que é o valor do P que ele passou? 60 centímetros. Então, o I vale menos 120 centímetros. Ele perguntou o I? Não, ele está perguntando o foco. Mas agora que eu tenho a distância da imagem e a distância do objeto,
eu posso calcular a distância focal pela relação 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância da imagem mais 1 sobre a distância do objeto. A gente está chamando de π, né? Então, eu quero descobrir a distância focal, eu substituo os dados. Então, vai ficar 1 sobre 120, negativo, né, que a gente calculou, mais 1 sobre 60, que é a distância do objeto. Tiro o mínimo múltiplo comum. 120 dividido por 120 é 1, menos 1. 120 por 60 é 2, mais 2. Então, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre 120. Logo, a distância focal é igual a 120 centímetros. Primeira pergunta respondida. Qual é a distância focal? Qual é o tipo de espelho? Então, como o foco é maior do que zero, ou seja, positivo, ele é um espelho côncavo. Alguma dúvida? Vocês querem que eu desenhe para vocês verem esse? Desenha, por favor. Deixa eu pegar uma régua aqui para facilitar. Eu estou fazendo um desenho mais rápido. Então, eu vou colocar aqui primeiro de verde. Vou tentar colocar aqui. Só um minuto. Fiz aqui, então, o eixo principal. Vou desenhar aqui o nosso espelho. Vamos fazer de outra cor aqui para diferenciar. Pode ser de preto. Então, é um espelho côncavo. Podemos colocar aqui, sei lá. Fica um pouquinho torto, mas não tem problema. Aqui, ó, eu faço esse símbolo para representar que ele é o côncavo. Aí eu tenho que colocar a distância focal, que a gente sabe que é 120. Então, vou imaginar aqui que eu tenho tracinhos que vão de, sei lá, 40 em 40, por exemplo, ou de 30 em 30. Então, eu vou colocar alguns tracinhos aqui. Eu tô sem caneta, sem régua aqui, tá, gente? Muito, muito bem. Então, ó, 30, 60, 90, 120, 30, 60, 90, 120. Então, vamos desenhar agora aonde que seria o foco do nosso espelho, é 120. Então, ó, 20, 30, 60, 90, 120. Aqui é o meu foco. O meu objeto, ele está localizado, vamos fazer ele de roxo, por exemplo. Ele está localizado a uma distância de 60. Então, aqui, ó, 30, 60. Vou desenhar nosso objetinho aqui. Então, esse é o objeto. E agora vamos fazer os raios para a gente ver onde é que vai formar a imagem. Tá? Então, um primeiro raio. Só um minuto. A gente pode colocar que ele vem... Oxi, peraí. Só melhorar aqui a régua. Aqui. O raio vem paralelo. E passa por onde, gente? Por exemplo, pelo foco, né? Esse raio vem paralelo. Opa. Vou ganhar um pouquinho assim, só porque eu estou com o desenho à mão livre. Não. Ótimo. Então o raio vem paralelo e passa pelo foco. E eu poderia ter um segundo raio que passa pelo vértice e reflete com o mesmo ângulo. Aí o que a gente repara? O raio 1 e o raio 2 não se encontram. Então eu vou fazer a projeção desse raio dentro do espelho. Então essa projeção seria aqui e essa projeção seria aqui. Ficou bem torto esse. Calma aí. Aqui. Aonde os dois raios se encontram é onde vai formar a nossa imagem. Então, ele se encontrará mais ou menos aqui. Então, aqui a gente vê que a gente tem uma imagem virtual, e aí a gente consegue comparar agora que a altura dessa imagem, o tamanho, né? A altura dela, se a gente for chamar essa imagem da direita aqui, né? Vamos colocar aqui como altura H, por exemplo, né? A altura da nossa imagem
ela é 2H. Então, o sinal ser mais 2 é porque ela é direta e é o dobro da altura do objeto, né? E aí a distância, se a gente fosse olhar aqui, ó, 30, 60, 90, 120. Então a gente consegue ver pelo desenho que ela saiu exatamente na posição da nossa conta. 120 centímetros. Tá? O nosso foco está aqui em 120 e ela fez em 120 centímetros dentro do espelho. Por isso que ela tem um sinal negativo. Tá? O I. Se ela estivesse do lado de cá, seria positivo. Deixa eu desenhar as outras para vocês verem. Então, o objeto aqui, ó, ele está numa distância P igual a 60, e nosso foco, igual a gente calculou aí, ele está numa distância F igual a 120 positivo. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Deu sim, professor, obrigado. Esse exercício é o mesmo, né? Não vou pular ele aqui, né? Mas ele foi o que eu fiz na mão aqui para vocês, ele tem pronto aqui também. E vão ter outros exercícios que vão usar, né, o mesmo sistema de equações, né? Deixa eu ver quantos que tem para saber se vai dar tempo de fazer todos. Tem mais 2. Eu vou fazer só mais esse exercício daqui, o restante fica para casa, tá? E aí a gente vai para a parte das lentes, tá bom? Vamos abrir esse aqui. Beleza. Ah, ele tá até pronto aqui, na verdade. Eu vou... Desculpa aqui, gente, que abriu notícias aqui no meio do nada. Aí. Então, vamos lá. Um espelho esférico côncavo de 60 centímetros de raio projeta sobre uma tela a imagem de uma vela ampliada em 5 vezes. Qual a distância da vela ao espelho? Vou fazer conciso, que eu acho que é melhor fazer do que só mostrar a imagem aqui. Ah, tá. Para fazer, deixa eu duplicar e usar uma senha para não perder a informação. Deixa eu apagar isso aqui. Só um minuto. Ótimo. Minuto. Aí. Então, a gente tinha colocado uma exibição que ficou bom, foi de 140, 120, né? Mais dá. 150, acho que eu botei. Fica maior na tela aí para vocês, ótimo. Vamos lá. Ele fala, então, vamos lá. Utiliza-se um espelho esférico côncavo de 60 centímetros de raio, ou seja, vamos começar por aí. Desenhar. Então, se ele tem raio igual a 60 centímetros, né? Se o raio é igual a 60, não, ficou grosso. Deixa eu uma caneta mais fina aqui. Ótimo. Então, se ele tem um raio de 60 centímetros, o foco, a gente viu que é metade do raio, é 30 centímetros. Já temos o foco. Para projetar sobre uma tela, a imagem de uma vela ampliada 5 vezes. Então, se vai projetar sobre uma tela, é uma imagem real, porque a imagem virtual é dentro do espelho. Então, a gente já sabe que projetar sobre uma tela é uma imagem real e é ampliada 5 vezes. Então, a gente já sabe que o M, né, ou o A de ampliação, que é igual a menos I sobre P, ele vale 5, que a imagem é 5 vezes ampliada. Mas como ela é ampliada numa tela, ela é real. Se ela é real, ela está de cabeça para baixo. Tá? Então, fica menos 5. Então, com isso, a gente sabe que o I vale 5 vezes a distância P, né? Então, agora a gente pode, através dessas informações, descobrir qual que é a distância da vela ao espelho, ou seja, ele quer a distância do objeto, né? Então, a gente parte para a nossa equação. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre I. Ele quer descobrir o P, então eu vou substituir o I. Então, isso vai ficar 1 sobre P mais... Se o I vale 5P, então fica 1 sobre 5P. Tiro o mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar 5P dividido por P, 5, mais 5P dividido por 5P, 1.
Então, isso vai dar 6 sobre 5P. Então, brincando, né, agora com essa equação, a gente vê que 5P é igual a 6 vezes o foco. Então, a distância do objeto, que é cada vez P, é 6 vezes o foco dividido por 5. Então, dá 6 vezes 30 dividido por 5, vai dar 36 centímetros. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Então, é isso que vai estar no slide de baixo, né? Então, fazendo essa conta, vocês encontram que vão ser 36 centímetros. Esse último exercício eu vou deixar aí para vocês brincarem em casa, se quiserem. Então, agora a gente vai para uma segunda parte da matéria, que é, nós estudamos os dois tipos de espelhos, 3, né? Espelho plano, espelho convexo e o espelho côncavo. Então, a gente viu como que forma as imagens através desse espelho e como que através da distância do objeto e da distância da imagem a gente descobre o foco ou algum problema que te traz alguma dessas informações, vocês usam as outras equações para descobrir as restantes. Então, agora a gente vai ver um pouco de refração da luz, porque a refração da luz é a responsável pela formação da imagem na lente. Então, não adianta a gente falar de lente antes de falar o que a refração faz com a luz, tá? Então, é para a gente entender a lente isso. Então, a refração da luz é a passagem da luz mesmo, né, de um meio para outro, quando tem mudança na velocidade de propagação. Então, por exemplo, né, um canudinho aqui, ó, ele aparece que ele está cortado no meio, quando a gente vê ele desse ponto de vista do copo d'água. Por quê? A luz aqui está sendo transmitida pelo ar, a luz aqui embaixo está sendo transmitida pela água. Então, como mudou a velocidade da luz nesses dois meios, vai acontecer esse princípio da refração e a gente vai ver o objeto, né, igual nesse caso, parecendo estar deformado. Vamos entender por quê, tá? Então, primeiro, né, no vácuo, a luz tem a velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou 300 km por hora, ou 300 km por segundo, 300 mil, 300 mil, 300 mil quilômetros por segundo. Em outro meio, vai depender da densidade do meio, né? Então, aqui a gente está vendo a luz, por exemplo, se propagando num pedaço de vidro, né? O que a gente consegue reparar? Ela está vindo, reparem só, ela está vindo e a gente consegue ver que muda ligeiramente a intensidade, mas não é o que a gente quer saber aqui. Muda, na verdade, a velocidade de propagação e depois ela volta a ser a propagação da velocidade da luz. Reparem que quando a luz entra no meio com diferentes propriedades do que o ar, numa incidência normal, ela não se desvia. Então, ela passou sem desviar. O que seria o índice de refração do material, né? O índice de refração do material é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a 8, e a velocidade da luz no meio, que vai depender do meio. Então, o índice de refração do ar é 1. Por quê? A luz se propaga com a mesma velocidade no ar do que no vácuo, né? C em cima, C embaixo, N é igual a 1. Qualquer outro meio sem ser o ar, ele vai ter um valor maior de índice de refração, porque a luz vai se propagar mais devagar nesse meio. Imagina que eu estou dividindo C por uma velocidade no meio que é menor do que a velocidade da luz. Então, isso sempre vai dar menor do que 1, maior do que 1. Por exemplo, a água, o índice de refração dela é 1,33, ou seja, a luz se propaga na água 1,33 vezes menos, com menos velocidade do que no ar. No vidro, a luz se propaga com 1,5 vezes, ou seja, 50% menos velocidade do que no ar, tá? E o diamante, 2,42. Então, uma forma, por exemplo, que é utilizada para você identificar pedras preciosas, por exemplo, eu achei um pedacinho de uma pedra transparente na beira de um rio. Será que isso é um vidro, que é o quartzo, né, que é normal da gente ver aí na natureza, ou será que é um diamante? Então, uma das formas que a Polícia Federal e outros, né, joalheiros, né, utilizam para identificar se um objeto é um diamante ou não é medir o seu índice de refração. Então, você tem equipamentos que vão propagar uma luz pela sua pedra e vão medir a velocidade que essa luz demora
por exemplo, a passar por essa pedra. E aí ele vai te falar, ó, o índice de refração desse material é tanto. Então, obviamente, né, que se for vidro, o índice de refração vai ser bem mais baixo do que for no diamante. E aí você vai identificar que é um quartzo ou vidro e não o diamante que você está nas suas mãos. Tá? Existem similaridades, igual a gente está vendo aqui, o vidro e o acrílico têm índice de refração próximo. Qual que é a lei da refração? Né? A primeira lei que a gente viu é que o ângulo de incidência, né, seria igual ao ângulo de reflexão. Agora, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eles vão estar relacionados pelo índice de refração. Então, vamos ver como. Então, aqui eu tenho uma luz incidente, um feixe incidente, tá? No meu meio, que seria, por exemplo, com índice de refração N1, poderia ser o ar, né? E aí, a luz está incidindo com um certo ângulo θ1 em relação ao normal. E aí a luz está sendo propagada dentro do nosso novo meio com um ângulo θ2 menor em relação a θ1. E aí, ao fazer experimentos com vários, por exemplo, com a água, pode ser a água e ar, pegando, por exemplo, uma caneta, um emissor de luz pontual e variando os ângulos, você consegue relacionar o seno desse ângulo e esse índice de refração com o seno desse ângulo e o índice de refração pela lei de Snell. Então, ou seja, seno de θ1 vezes o índice de refração N1 é igual a seno de θ2 vezes o índice de refração N2. Com isso, o que a gente tira? A gente tira que a razão entre os índices de refração incidente e refratado é igual à razão entre os índices de refração de N2 e N1, que é igual a constante. Só isolar aqui, né? Seno de θ1, por exemplo, sobre seno de θ2 é igual a N2 sobre N1. Só isolar. O que a gente pode tirar mais de conclusão daqui? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Como a gente sabe que o seno ele tem um valor constante de crescimento, isso é isso, vamos entender. Se eu tiver aqui, ó, acho que vocês lembram, né? Se eu tiver aqui nosso eixo, né? Que é o seno, e aqui é o cosseno. Vocês conseguem reparar aqui, ó, que entre 0 graus e 90 graus, né? Entre 0, θ, né? Entre 0 e 90 graus, o seno de θ cresce com θ. Vocês conseguem ver isso? Ó? Seno de 0 é quanto? É 0, não é isso? Tá aqui. Aí seno de... À medida que eu vou aumentando o seno de 10 graus, 20 graus, 30 graus, eu estou aumentando no meu eixo do seno aqui, né? O valor dele. Então ele vai de 0, quando eu estou com ângulo 0, e aí na hora que eu estou em outros ângulos, ó, ele vai aumentando o seu valor até ele chegar em 1, quando eu tiver o θ igual a 90. Então, entre 0 e 90, o seno de θ varia entre 0 e 1. Beleza? Todo mundo lembra disso? Ou seja, o valor de seno de θ varia entre 0 e 1, aumentando à medida que θ aumenta entre 0 e 90. Vocês concordam que o eixo de incidência aqui nunca vai ser maior do que 90. Quando o θ1 for 90, a incidência está perpendicular aqui ao plano. Está paralela ao plano. Então, com isso, a gente consegue saber se esse ângulo de refração é maior ou menor. Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender aqui. Vamos supor que nesse nosso meio ar, o nosso N é igual a 1, que é o N do ar. Vamos supor que na água, que seria o meio de baixo, então esse aqui é o N do ar, a gente teria o N, vamos colocar aqui da água, que é igual a 1,5. Era o valor? 1,33. Pronto. 1,33. O que eu consigo ver na minha equação? Né? Se eu escrever aqui, ó, seno de θ2 N da água, do lado de cá. Só estou reescrevendo a equação ali, tá, gente? Só para a gente entender. Eu fiz de azul escuro, né?
sei se vai ficar bom, não. Seno de θ1, N do ar. Eu já consigo saber se o ângulo vai ser menor ou menor. Vamos ver como. Ó. Vocês concordam que o N do ar, ó, o N do ar é menor do que o N da água, né? Ou seja, N do ar, ó, é menor do que o N da água. Ou seja, para compensar isso, o meu seno do ângulo de θ1 tem que ser maior do que o seno do ângulo de θ2. O que isso significa? Que se meu θ tem um ângulo maior, após ser refratado, ele vai ter um ângulo menor. Ou seja, θ1 era maior, porque o índice de refração desse lado é menor, e aí na hora que a luz passou para um índice de refração N maior, o ângulo cai para satisfazer essa equação. Vocês conseguem ver isso? Então dá para você saber se o índice de refração for maior ou menor, ou seja, eu estou indo do índice com índice de refração menor para o maior, que o ângulo de incidência vai ser menor, vai ser maior do que o ângulo refratado. Se fosse o contrário, ou seja, saindo desse meio e indo para o outro, como o índice de refração diminui, o ângulo aumenta. É o raciocínio oposto. Então, por essa equação, a gente já consegue saber se o feixe vai refratar num ângulo maior do que o de incidência ou menor, de acordo com o índice de refração desse meio. Vou fazer mais exemplo disso, tá? Isso só para ilustrar essa percepção. Então, qual que é a consequência de, né, no caso de René Descartes, aí, né, Snell, né? O raio incidente está aqui e o raio refratado está vindo para cá. Qual que seria a direção original? Seria essa. Só que a gente tem que o índice de refração 1 é menor do que o índice de refração do meio 2. Logo, né, o ângulo 1 vai ser maior do que o ângulo 2. É isso que é possível de ver. Por causa dessa ideia do seno que eu falei com vocês, né? O seno entre 0 e 90 vai vir entre 0 e 1. Então, se o índice de refração 1 do meio 1 é menor do que o de 2, significa que o seno da entrada, ou o ângulo de entrada, é maior do que o ângulo de saída, na refração. E, nesse caso, então, ele foi para um meio que diminui a velocidade, porque o índice de refração 2 é maior. E o contrário, agora eu estou indo do meio mais refringente, né, N1 maior, e indo para o meio menos refringente. Eu estou indo para o meio, por exemplo, estou indo agora ao contrário, da água para o ar, ou do vidro para o ar. Então, da mesma forma, né, se eu tenho que o índice de refração da incidência é maior do que o índice de refração da refração, significa que meu seno do ângulo de refração é maior do que o seno do ângulo da incidência. É isso que a gente percebe, o ângulo de incidência é menor do que o de refração. Nesse caso, ele teve um aumento de velocidade, que ele saiu do meio menos refringente, mais refringente, que é a água, e foi para o ar, por exemplo. E se a incidência for normal? Se a incidência for normal, não tem mudança de direção. Ela vai reta. E se eu tiver uma dupla refração? Então, tem uma luz que vem no ar, refrata no vidro, depois volta para o ar. Reparem que o ângulo dela se mantém quando ela sai. Ó. Esse ângulo de incidência se mantém após a dupla refração. Tá? Então, nesse caso, se a gente fosse aplicar o seno do ângulo de incidência, que é esse daqui, vezes o N1, que é o ar, e o seno de ângulo de refração, que é esse daqui, com o N2, que é o ar, desenhei aqui a minha normal. Olha só. Aqui é meu ângulo, meu raio de incidência. Aqui é meu ângulo do meu raio refratado, e aqui é a segunda normal, onde eu vejo, né, o ângulo de incidência quando ele vai para o outro meio. E a gente repara que ele mantém o mesmo ângulo de entrada. Tá? Vamos agora para as lentes esféricas. As lentes esféricas vão usar as propriedades de refração da lente para desviar o feixe e formar os raios. Então, primeiro a gente vai classificar as lentes quanto ao formato. Ela pode ser borda fina, igual a gente está vendo aí, que é o caso que a gente vai estudar, que é a biconvexa, ou seja, ela tem duas superfícies de formato convexo, e ela pode ser, né, tem a borda fina que é plano convexa, e tem a borda fina que é côncavo convexa. A gente vai estudar somente a biconvexa, tá? E a representação dela
é uma reta com uma setinha para os dois lados, mostrando essa ponta. E a gente vai ter as de borda grossa, que é a bicôncava, que é a que a gente vai estudar nesse curso, onde tem duas superfícies côncavas, e ela vai ter a plano convexa e a convexo côncava. Mas a gente vai estudar só a bicôncava, e a representação é com a setinha para dentro, mostrando essa região. Reparem, ó, que tanto a biconvexa quanto a bicôncava, ambas têm raios de curvatura em posições diferentes. O raio 1 sempre vem de frente para a lente. Então, aqui, o centro de curvatura desse raio 1 aqui, ó, está na frente da lente. O centro de curvatura do raio 2 está dentro da lente. Tá? Lembrando que o raio 1 é o que está vindo de frente. Então, na bicôncava, o raio 1 é esse que está aqui na frente, e o raio 2 está dentro. Tá? Inverte-se a forma que ele está. Aqui o raio 1 está passando na lente de trás, e aqui o raio 1 está passando na lente da frente. Elementos das lentes esféricas. Né? Então, a gente tem o eixo principal, tem uma representação da lente, temos aonde que é o vértice, né, dessa lente, que seria essa origem aqui, ó. Temos como que seria esse valor de A, e a distância focal, que é o que nos importa. Tá? É o F. E o F você representa dos dois lados da lente. Por quê? A lente ela é simétrica. Tanto faz se a luz vem de um lado ou se ela vem do outro, ela tem dois focos, um de cada lado. Reparem que ela tem um foco gerado pelo raio 1 e um foco gerado pelo raio 2. Então, o centro óptico, que é onde que vai encontrar, né, com o eixo principal da lente, ele chama esse ponto de antiprincipal, a gente não vai usar ele, e a distância focal, que é a distância entre esse ponto antiprincipal e o ponto O. Se a lente for convergente, o que acontece com os raios? Que é no caso da lente biconvexa. Então, isso é um experimento que você pode fazer. Você pega uma lente biconvexa, pega uma lanterna e vê o que acontece com os raios quando passa por essa lente. Então, a gente vê que os raios luminosos que passam paralelos à nossa lente convergente vão sempre se encontrar no foco. Então, essa é uma forma de descobrir a distância focal da sua lente convergente, a biconvexa. Todos os raios vão passar pelo foco. E se o raio viesse da direita? A mesma coisa, ele vai vir da direita e vai passar pelo foco. E se a lente for divergente? Os raios eles vão divergir em relação ao foco. Então, os raios passam e divergem em relação ao foco. Então, reparem a diferença. Enquanto o espelho refletiu os raios para o foco e espalhou os raios em relação ao foco, a lente vai sempre transmitir os raios, porque ela é um meio transparente, que através da refração vai alterar qual que seriam os ângulos em relação ao eixo principal. O que são os raios notáveis da lente? São os raios que vocês vão utilizar para formar a imagem. Um deles é um raio paralelo que passa pelo foco. O outro é um raio que passa pela origem sem desviar. Por que ele passa pela origem sem desviar? É como se essa região central da lente, onde ela tem a menor curvatura, fossem duas superfícies paralelas e a incidência não se alterasse o caminho. Então, vocês vão sempre utilizar um raio paralelo que passa pelo foco e um raio que passa pelo centro sem se desviar. E vai existir um raio que passa pelo foco e reflete paralelo. Aonde se encontrar dois raios desse, é onde vai se formar a imagem. Tá? Se existir no desenho, né, esse ponto que é o dobro do foco, um raio que passa para ele, ele vai sempre voltar no seu ponto equivalente do outro lado. Como que são os raios notáveis agora para gerar uma imagem na nossa lente divergente? Então, vem um raio paralelo e ele diverge em relação ao foco, vem um raio pela origem aqui da lente e ele continua do mesmo jeito, e vai vir um raio que ele vem mirado no foco e vai transmitir paralelo. E esse último, né, que vai, no caso, né, vai na direção de A. A gente tem a classificação óptica, no caso da lente, tem um índice de refração maior do que o meio. A gente só vai estudar esse caso. A gente não vai estudar o caso
onde o meio tem um índice de refração menor, tá? Então, nesse caso, se a gente tem uma lente que ela é chamada de convergente, todos os raios que vierem paralelos vão passar pelo foco. Mesmo. E se a lente for divergente, todos os raios que vierem paralelo vão divergir em relação ao foco. Então, vamos localizar a imagem formada por uma lente através do uso de raios. Então, colocamos primeiro o objeto atrás da distância focal, antes do A. Quais são os raios que vão passar por essa lente? Vem um raio paralelo e passa pelo foco. Paralelo, passa pelo foco. Um outro raio possível é um raio que passa pelo centro da lente sem desviar. Como já se encontrou os dois raios do lado de cá, aqui já é onde forma a imagem. Mas eu poderia fazer, em vez desse raio que passa pela origem, eu poderia utilizar um raio que passa pelo foco e transmite, né, refrata paralelo. Então, aonde os raios, dois raios se encontraram, é onde vai ter a formação da minha imagem. A imagem, nesse caso, ela é menor, real e invertida. Ué, mas a imagem está dentro da lente? Não, ela não está dentro da lente. Ela transmitiu e foi para o outro lado da lente. O que é esperado da lente fazer? Transmitir, refratar os raios e formar a imagem do outro lado. Quando a lente faz isso, a sua imagem é real e invertida sempre. Agora, quando a lente não consegue formar a imagem desse lado, e ela vai formar uma imagem refletida do mesmo lado do objeto, essa é a imagem virtual da nossa lente. Então, exemplos de lente convergente são utilizados é o nosso próprio olho e uma câmera fotográfica, por exemplo. Se o objeto estiver sobre o ponto A, o que vai acontecer? Ele vai gerar um objeto também no ponto A, de mesmo tamanho e invertido. Tá? Real também, porque tudo que está do lado oposto à lente é real. Uma copiadora faz isso. Aqui, por exemplo, né, na nossa regra de nomenclatura, o I negativo da lente é do lado esquerdo e o I positivo é à direita. Se ele estiver entre o ponto A e o foco, passa paralelo, passa pelo foco, passa pela origem, então a gente vê que ele cria uma imagem virtual, real e ampliada. Real, invertida e ampliada. Projetor de slides. É o que ele faz. Agora, se o objeto estiver sobre o foco, a gente já viu que se o objeto está sobre o foco, ele não vai formar a imagem. Isso tanto para o espelho quanto para a lente. A imagem vai ser, a gente chama de imprópria, porque não tem formação. E se o objeto estiver entre o foco e o objeto, vem um raio paralelo, vem um raio refletido, e olha só para você ver, não forma a imagem desse lado, porque eles não se encontram. Então, a imagem, em vez de ser real desse lado, ela vai ser projetada no raio refratado para o lado de cá e vai fazer uma imagem virtual do mesmo lado que o objeto. Então, a imagem é maior, virtual e direta. Então, a lupa, uma correção de hipermetropia e presbiopia, é uma lente convergente, aonde a gente é o foco dela, né? Os objetos vão ficar atrás do foco. E as lentes divergentes? A lente divergente, igual o espelho divergente, que é o convexo, vai fazer sempre o mesmo tipo de imagem, independente da posição. Então, independente da posição, a imagem sempre vai ser do mesmo tipo. Então, vem um raio paralelo e refrata em relação ao foco, vem um raio que passa pela origem sem desviar, e aonde encontra esses raios se forma a imagem. Do lado de cá eles não se formariam, porque eles não se encontram. A projeção desses raios dá a formação dessa imagem. Como ela é direta, ela é virtual. Então ela é menor, virtual e direta. Correção de miopia usa uma lente divergente, geralmente. Então está aqui o Armínio Fraga, aí, numa foto que ele foi tirada, um copo cheio de água. Como o copo é um pouco esférico, ele funcionou como uma lente, e aí a gente consegue ver que ele fez uma imagem invertida, real e menor do Armínio Fraga. Vamos fazer agora um estudo para vocês perceberem, né? Aqui é a altura do objeto, aqui é a distância do objeto em relação à lente, aqui é a altura da imagem,
Aqui é a distância da imagem em relação à lente. Aqui está chamado de pelinha, no livro chama-se de I. E a gente tem aquelas mesmas equações do espelho esférico, valem para a lente. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que é 1 sobre I, e a ampliação vai ser a altura da imagem sobre a altura do objeto, ou menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Análise dos sinais. A lente convergente vai ter o foco positivo, igual ao espelho convergente, que é o côncavo. A lente divergente vai ter o foco negativo, igual ao espelho convexo, que é divergente. A imagem real sempre vai ter um valor positivo de distância, a imagem virtual sempre vai ter um valor negativo de distância, a imagem direta virada para o mesmo lado do objeto, a gente chama de mais, no sinal da ampliação, e a imagem invertida em relação ao objeto, a gente usa o sinal menos na ampliação. Então, vergência, que também é chamado de convergência ou grau da lente, é 1 sobre o foco. Qual que é a vergência da lente? É 1 sobre o foco. E existe a equação do fabricante, também é chamado de dioptria, tá? A equação do fabricante de lentes. Essa equação do fabricante de lentes, ela vai relacionar o raio dos dois lados da lente com o índice de refração do meio para descobrir a distância focal. Então vamos ver nesse exemplo aqui, ó. A gente está estudando aqui uma lente biconvexa que é convergente. O meu raio 1 sempre é o raio que está de frente para a lente. Então aqui eu tenho um raio 1 que está de frente para a lente. E eu tenho um raio 2 que está atrás da lente. A regra de sinais de raio para superfícies refratoras esféricas é uma regra que foi criada, a gente está seguindo ela aqui, vai estar lá no livro. Ela é: se o objeto está na frente de uma superfície refratora convexa, o sinal é negativo. Se o objeto está de frente para uma superfície refratora côncava, o seu raio é positivo. Então, se a gente substitui aqui, ó, na nossa equação, né, o índice de refração é sempre maior do que zero, então esse termo é sempre maior do que zero, né? A gente tem o nosso raio 1 e o raio 2, que é o raio que fez a superfície 1 e o raio que fez a superfície 2, pegando esse caso daqui. Então, nosso raio 1, ele é sempre negativo. Raio 1 negativo, tá aqui. O raio 2 é sempre positivo, raio 2 positivo. Um número negativo menos um outro número negativo vai dar um número negativo. Então, no caso da lente divergente, o foco é negativo por causa disso. Vamos pegar aqui a lente biconvexa agora. Essa aqui era a bicôncava, tá? A biconvexa, que é a convergente. Então, o meu raio 1 fica sempre na frente da lente, tá aqui, é o raio 1. E o raio 2, o raio 1 tá aqui, desculpa. E o raio 2 está sempre atrás da lente. O raio 1, ele é uma superfície refratora convexa, raio positivo. O raio 2 é uma superfície refratora côncava, raio negativo. Substituindo na equação, a gente vê que para a lente biconvexa, se R1 for positivo e R2 negativo, aqui vai dar uma soma. Se é uma soma, é positivo. Se é positivo, o foco da lente convergente é maior do que zero. Então, na prática, vocês só precisam saber aplicar essa equação. Então, se V for maior do que zero, a lente é convergente, ou seja, se o foco é maior do que zero, a lente é convergente, se o foco é negativo, a lente é divergente. Instrumentos ópticos simples. Então, a gente tem a lupa. Aqui eu só vou comentar sobre os instrumentos, tá, gente? Eles não vão cair na lista de exercícios para vocês aplicarem. É apenas para vocês verem o uso das lentes na formação de instrumentos ópticos. Então, a lupa, por exemplo, ela é uma lente convergente. Você coloca o seu objeto próximo da distância focal e aí você consegue ver atrás da lupa um objeto ampliado. Então, todo mundo já pegou uma lupa, talvez, né? Já viu um objeto ampliado com ele, esse é o funcionamento dela. O microscópio composto, ele vai usar duas lentes convergentes, uma como objetiva, que fica próximo do objeto, e uma como ocular, que fica próximo do olho da pessoa. A primeira lente, que é essa lente objetiva,
ela vai estar com o objeto atrás do foco para ela gerar uma imagem virtual e ampliada. Então, a primeira ampliação vem daqui, ó. Vem um raio paralelo, passa pelo foco, vem um raio pelo centro da lente sem desviar, ela já deu uma amplificada. A segunda lente, que é ocular, ela é usada como lupa, e ela amplifica a imagem da primeira lente. Então, o objeto da segunda lente é a imagem da primeira. E ao ser mais ampliado, ele tem uma dupla ampliação. Por isso que é um microscópio composto. Ele amplia 2 vezes a imagem. Outro objeto é a luneta astronômica. Ela também vai utilizar, agora ela vai utilizar lentes divergentes, ó, não é lente convergente, não, desculpa, é lente convergente também. E aí a primeira lente vai ser utilizada para gerar uma ampliação do objeto, e a segunda lente, a objetiva fica próximo do objeto, a ocular próxima do olho, e a segunda lente vai funcionar como lupa para amplificar o valor da luneta. Ou seja, amplifica os astros para você ver eles com um tamanho maior. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Só para fechar, eu vou mostrar agora que faltou o espelho, a lente, né? Aqui nesse simulador. E aí a gente fecha. Então eu posso vir aqui no nosso simulador de lentes e espelhos, tá? Eu posso colocar o link depois na aula para vocês acessarem. E aí eu vou agora estudar as lentes. Vamos ver os 2 tipos de lente. Vamos começar com a lente divergente, que a gente viu que ela sempre faz imagem virtual e menor do que o objeto. Vou colocar aqui uma seta para a gente ver. Então, reparem que aqui está o foco da lente, tá? Dos 2 lados. Independente da posição que eu colocar meu objeto, ó, ele sempre cria uma imagem virtual e reduzida do mesmo lado do objeto. Ó, independente aonde eu coloco, ó, nunca fica maior. Agora, e se eu tiver uma lente convergente? A gente viu que depende do objeto, onde que ele está. Se o objeto está lá atrás, ele faz uma imagem real reduzida. À medida que meu objeto aproxima, ó, ele está ampliando o valor da minha imagem. Até que, em determinado valor, ó, distância, ele passa do valor do objeto. Na hora que ele chega no foco, ele não forma imagem, e à frente do foco, ele faz uma imagem virtual. Atrás do foco real, aumenta o tamanho da imagem à medida que ele aproxima do foco, passa do foco virtual. Ou seja, o espelho convergente, que é o côncavo, ele tem a mesma semelhança da lente convergente, que é a biconvexa. O objeto atrás do foco é real, o objeto à frente do foco é virtual. Só lembrar disso. Só que o virtual no espelho é dentro do espelho e o virtual da lente é refletido pela lente. Alguma dúvida? Acho que não. Deixa eu parar a gravação aqui, então.